Isso aqui é uma coisa muito importante, né? Eu tenho uma deficiência auditiva no meu ouvido direito, tá? Por que que eu tenho isso? Porque minha vida inteira eu toquei guitarra com a caixa aqui do meu lado direito. Ou embaixo, virada para mim, né? Quando eu ia tocar no palco, tá? Ou no ensaio mesmo, ela virada para mim, né? Eu gosto de ouvir o som do amplificador, né? Então eu virava ele para mim. E o som da guitarra ia pro PA para frente, né? Através do microfone. E aconteceu, provavelmente devido a isso, que eu tive uma perda de audição aqui. Então esse meu ouvido aqui, ele ouve menos do que esse. Eu tenho outro complicante também, né? Por ser dentista, tem aquele maldito motorzinho, né? E no caso eu não sou canhoto, né? Então é justamente a boca do cliente ficava nessa posição aqui, eu olhando para ela aqui, tá? O motorzinho trabalhando aqui, todo o som dele sendo jogado para esse ouvido também. Então são as duas razões pela qual eu tive perda de audição. Como é que eu poderia ter resolvido isso? Usando simplesmente tampões de ouvido ou fones, né? Você coloca um tampão de ouvido e você já resolve 100%. O grande problema é que eu aprendi a tocar sem o tampão. Quando eu ponho aquele tampão, o prazer de tocar vai embora, né? Porque eu gosto de ouvir o som aqui mesmo, e aí tem a bateria, e aí tem o baixo, e aí tem o teclado, tudo entrando junto. Então eu já tenho uma deficiência auditiva provocada por som alto. E também sempre ouvi música alta em fone de ouvido, né? Então a gente vê a molecada hoje, os jovens de hoje que usam muito fone de ouvido, eu não sei como é que vai ficar a audição deles daqui a algum tempo. Se bem que hoje os aparelhos de celular eles já vêm para que não force muito a audição. Mas de qualquer forma vai ter uma repercussão, né? Porque o fone de ouvido, na verdade, ele tapa, então ele solta pressão atmosférica direta dentro do ouvido da gente, e como ele está tapando aqui, não tem como aliviar essa pressão. Essa pressão vai pro ouvido e volta, vai e volta, vai e volta, e ela não escapa para fora, né? Mesmo que ele não seja dos melhores vedados, né? Ele tem esse problema. Então, mas eu aconselho quem vai começar a tocar guitarra, se for começar com fone, toque um pouco mais baixo, e se for para banda, use tampão, acostume a tocar com tampão, tá? Ou então um fone de ouvido que você possa colocar, né? Caso a sua banda tenha recurso, porque você ouça um pouco mais baixo e não som direto no ouvido, tá? Vamos dar uma olhada em outra coisa que eu deixei preparado aqui para vocês. Então, aqui já fizemos a definição do que é a onda, né? Então, aqui nós temos a frequência, tá? Agora nós vamos falar do famoso Hz, tá? O que é a frequência, né? A frequência, ela é o número de vibrações por minuto que uma onda tem. Tá ok? Então, quando a gente diz a seguinte frase numa banda, ou tocando com outro músico, toca mais alto. O que na verdade a gente está querendo dizer é o seguinte: toque mais grave o som, ou toque mais agudo o som. Tá? Se você falar toque mais baixo, você está dizendo na verdade para ele o seguinte: toque mais grave o seu som. Então, alto e baixo não tem nada a ver com volume. Alto e baixo tem a ver com frequência. Tá? E frequência tem a ver com a velocidade do som. Tá? Quanto mais lento o som está correndo, mais baixa frequência nós estamos ouvindo. Por exemplo, o contrabaixo é um instrumento em que o som dele ele corre a uma velocidade muito lenta. Quanto mais grave a nota, quanto mais perto do headstock o baixista está tocando, mais devagar aquela onda está transitando, tá? A alta frequência já é uma situação em que a onda anda numa velocidade mais rápida, ela corre mais, né? Então,
Um guitarrista que está tocando a partir da 12ª casa, o som que ele está emitindo está sendo um som em alta velocidade. O som, não a digitação, mas o som dele está saindo numa frequência em alta velocidade, tá? Então, isso é que é frequência, alto e baixo, grave e agudo, ok? Então, aqui está o símbolo de uma alta frequência, às vezes que as ondas são mais curtas e no mesmo espaço aparece mais onda, tá? Aqui, porque nós temos uma variável aqui que é o tempo e a outra variável aqui que é a amplitude. E numa baixa frequência, levando em conta as mesmas variáveis que é o tempo e a amplitude, nós temos a baixa frequência, que é uma onda bem mais lenta, tá? Agora nós vamos falar amplitude. O que é a amplitude? A amplitude agora sim nada mais é que o volume, né? A amplitude é o volume, tá? É a intensidade com que você está emitindo um som. Bater palma. Bati uma palma com baixa intensidade. Vou bater uma palma. Bati uma palma com alta intensidade, tá? E essa intensidade a gente mede pelo tamanho da onda, tá? A amplitude da onda é medida do meio aqui onde ela faz esse desenho, tá? Nós dividimos esse desenho em dois, tá? A amplitude se mede do meio até o topo da onda, né? Normalmente, quando uma onda é emitida, ela vai diminuindo a intensidade com o passar a amplitude com o passar do tempo, tá? Mas a gente leva em conta da base aqui até o topo da onda, tá? Isso aqui, no caso, é uma onda de baixa frequência, isso aqui é uma onda de alta frequência. Então, quando a gente quer falar em alto volume ou baixo volume, a gente fala em amplitude ou intensidade, tá? Tocar com mais intensidade ou menos intensidade, tá? A velocidade do som, ela não é fixa, ela é fixa no meio em que ela se propaga. Então, no nosso caso, na atmosfera, a 20 graus Celsius, 343 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade convencional do som. Tá? E aí vem o que nós vamos estudar o tempo inteiro, que é o timbre. O que é o timbre? O timbre é justamente o que faz os nossos ouvidos diferenciar uma coisa de outra. Vocês podem reparar que é automático. O timbre sabe quando é um ser humano falando, ele sabe quando é um piano tocando, ele sabe quando é um cachorro latindo, ele sabe quando é um gato miando, ele sabe quando é um carro passando, ele sabe quando é um barulho de pneu, ele sabe quando é uma buzina. Essas diferenças significam que cada elemento desse que eu citei tem um timbre diferente. Essa é a maravilha do timbre, tá? Então, se a gente toca um cello, ele vai ter timbre de cello, tá? Se a gente toca uma sanfona, ele vai ter o timbre de uma sanfona. Se a gente toca um violino, um timbre de violino. Então, conforme esse instrumento ele é construído, conforme aonde a gente vai exercer a força para formar a pressão que gera a onda sonora, ele vai ter um timbre, tá? E esse timbre ele é diferente um dos outros por uma questão de oitavas, né? Deixa eu ver se já no próximo desenho aqui nós já estamos falando disso. Tá aqui, ó. Não, não tá aqui. Não, eu deixei oitavas para falar com vocês na parte em que eu vou falar de amplificadores de guitarra, tá? Porque tem muito a ver com relação às oitavas
amplificador transistorizado, amplificador valvulado, essas coisas todas, né? Mas, na verdade, são as oitavas, né? Então, por exemplo, na guitarra, a cada 12 semitons, a gente volta no começo. Então, se a gente toca a sexta corda solta e a décima e a sexta corda apertada na 12ª casa, nós temos uma oitava. Depois isso tenderia a se repetir, se repetir, se repetir infinitamente, tá? E o modo como vai se dando essa repetição é que vai gerar o timbre, porque não é só esse harmônico que essa nota, no caso, apresenta, né? No caso, essa nota que eu estou falando é a Mi, que é a sexta corda da guitarra solta, tá? A Mi, ela não é formada só por a nota pura Mi e as oitavas pura Mi. Ela gera inúmeras oitavas que vão se somando e que vão nos dar a sensação de ser a nota Mi, tá? Fora a frequência, tá? Fora a frequência, que é a velocidade do som que ela provoca, tá? Então, é isso que diferencia um instrumento do outro na questão do timbre, ok? No caso da guitarra, o timbre dela ele é construído baseado no quê? A gente bater nas cordas com a palheta ou com os dedos, a gente provoca uma vibração na corda. Essa vibração é uma pressão sonora que é jogada para a atmosfera em volta da corda, tá? E provoca um som. Só que na guitarra é engraçado, porque quando você faz isso sem ela estar ligada no amplificador, é baixa essa vibração, né? Então, o que se inventou? O captador, que é basicamente um ímã, tá? Que é colocado na guitarra, ele cria um campo magnético em volta das cordas, que quando a gente toca, esse campo magnético pega essa vibração, transforma essa vibração em um sinal elétrico, como o nosso ouvido faz antes de jogar o som para o cérebro. Ele converte o som num sinal elétrico e esse sinal ele sai desse captador, percorre um caminho até chegar no alto-falante. E lá ele solta o som, tá? E eu ponho vários tipos de guitarra aqui, porque cada guitarra tem seu timbre, dependendo do formato, tá? De onde é preso o captador, cada guitarra vai ter uma característica de timbre, que nós vamos ver lá para frente também, que nós vamos ter a aula sobre as guitarras e o timbre das guitarras, tá? Então, tá aqui como é gerado o som da guitarra, né? A palheta vai bater, né, na corda, a corda ela é de metal, né? Vai formar um impulso e que vai gerar o timbre da guitarra, tá? Sempre levando em conta que a guitarra ela necessariamente precisa de um amplificador, ela precisa de algo que amplifique o som, porque esse sinal que sai aqui do captador e se transforma num sinal elétrico, ele é um sinal de alta impedância, tá? O que significa alta impedância? Ele tem muita dificuldade de passar pelo fio, né? Alta impedância que seria dizer alto impedimento, né? Traduzindo assim de um modo baixo. Então ele tem dificuldade de correr pelo fio, então ele precisa sempre ter amplificador que amplifique para ele passar. A exceção são os captadores ativos, que eles já têm microamplificadores dentro dele e o som já sai em baixa impedância, mas mesmo assim ele sai numa baixa impedância que precisa ser amplificada depois, tá?